Olá, meninas e meninos. Sou o professor Cirineu, da Matriz Curricular de Física, Grupo Ciências da Natureza. Então, eu vou fazer mais uma aula. Nessa aula, eu vou mostrar em uns slides, os conceitos iniciais da ótica geométrica. Dentro das possibilidades, vamos resumir ao máximo para vocês terem uma noção inicial do que como começou o interesse pelo estudo da ótica. Bom, então ótica vem do grego, e atribui-se à visão. Então, definindo aí que ótica é visão. E o estudo da óptica geométrica, a ótica física, é luz e os fenômenos causados pela propagação, pela presença da luz. Então, a luz e os fenômenos luminosos é o que se estuda na ótica. Bom, a ótica, como o próprio nome diz, vem de visão. Então, quando a luz ela é absorvida pelo olho, nós observamos imagens. A energia que a luz carrega, refletida nos objetos, a luz refletida dos objetos, ela carrega energia e dando a forma, as cores do objeto. A máquina fotográfica é um outro exemplo da ótica, do estudo da ótica, onde a luz, a energia da luz registrada num filme fotográfico, ela marca ali a imagem, marca a imagem. Então, a câmera com filmes. A câmera digital é um sensor de luz que vai absorver essa luz nas formas mais diversas da energia. Então, o olho humano ele tem essa particularidade. A luz proveniente de uma fonte ela é absorvida pelo olho, ou seja, passa pela nossa lente chamada cristalino, que nós vamos ver mais tarde, passa pela córnea, passa pela lente e chega aqui na retina. Ao chegar na retina do olho, os nervos ópticos eles absorvem essa energia. E o nosso olho ele só consegue fazer a interpretação, ou seja, absorve a energia, consegue traduzir isso em impulsos elétricos no nervo óptico só através da luz branca. Então, o nosso olho ele absorve a energia que é proveniente da luz branca. O infravermelho a gente não consegue absorver essa energia e fazer a captura ali dos sinais elétricos. Alguns animais conseguem perceber a luz na faixa do infravermelho. Nós não. Bom, então começando um pouquinho da história, bem rapidamente, começa lá na Grécia Antiga, onde Platão, Aristóteles, isso é 4 séculos e meio antes de Cristo, Aristóteles, Platão um pouco mais, eles já definem que a visão dos objetos, a visão das cores, é porque os nossos olhos emitem a luz. Então a emissão da luz vem dos olhos. Não é ligado, não é atribuído ali uma fonte, o sol, uma vela, uma chama, e sim os olhos é que dão alma aos objetos. Então era dessa forma. Então é através da teoria da emissão. Já Euclides, aqui 3 séculos antes de Cristo, ele propõe a teoria do ângulo visual, ou da teoria da emissão no cone visual. Então, através de onde o nosso olho conseguisse capturar a imagem, ele transformaria essa imagem lá no que nós conhecemos como imagem dos objetos. Então, é a emissão. Essa teoria da emissão Então, a primeira teoria é a emissão através dos olhos. Aqui, já pegando no século X, o Alhazen, já aí 965 anos depois de Cristo, o nascimento dele, então ele já propõe no livro os árabes tinham uma influência muito grande no estudo da ótica, e ele já tinha trabalho publicado, mas ainda não tinha-se aí um conceito formado sobre fonte, sobre a emissão, a captura da energia pelo olho, mas ele já queria observar os fenômenos de propagação da luz e a formação de imagem. Então, o trabalho dele foi assim em relação a isso, a formação de imagem, o registro da imagem através da câmara escura. Então, ele está no lugar escuro. Esse é um desenho que foi
feito com a parte aqui como se fosse cortada para observar que tinha gente ali dentro observando a luz, e observe que está de cabeça para baixo. Né? O cone visual, então, uma teoria, a emissão, aqui o Alhazen com a obra O Livro da Ótica, e aí nós já temos a teoria corpuscular da luz, é o que é mais aceito no nível de ciência hoje, está mais próximo do que é aceito, que é a teoria do corpúsculo de luz, ou seja, a luz seriam pequenos corpúsculos ou pacotes que significava milhões de corpúsculos de luz iluminando os objetos. Então, o Isaac Newton, o maior físico do período, um dos maiores físicos da humanidade, ele traduz a teoria conhecida como a teoria corpuscular da luz, onde nesse experimento aqui, ele está fazendo a propagação da luz em linha reta, mas faz parte do trabalho aqui que ele propõe da ótica geométrica. Então o Newton aqui não tinha como medir a velocidade da luz, ele não tinha ferramenta, mas ele tinha um conhecimento já a respeito do olho e da visão, e de acordo com a teoria, não só do Newton, aí do período, outros filósofos, outros físicos já defendiam a ideia de que não era a emissão através dos olhos que você poderia ver os objetos, e sim uma fonte que estimulava o olho humano. Então, uma fonte de luz, ela atingia o olho e estimulava o olho, assim nós víamos os objetos. Ainda não tinha essa ideia ali de como era o olho por dentro, como era formada a imagem dentro do olho, mas em si é uma revolução, porque da emissão dos olhos para o estímulo da luz que chega no olho é bem oposto. Então, a teoria corpuscular. Aí já perto do século XX, o século XIX, com a física moderna, o avanço das teorias matemáticas, a física quântica, a mecânica quântica, então, através de cálculos matemáticos, os filósofos do período, os físicos, os matemáticos, entre outros, já definiam outro modelo, a ondulatória da luz. Então, o Newton era o corpúsculo de luz, os pacotes de corpúsculos de luz. Já a teoria ondulatória era defendida por outros cientistas, além do Foucault, mas que contradiziam a teoria do Newton. Isso era muito complicado porque ele era um físico muito respeitado, mas era na época um dos maiores. Então prevaleceu a teoria do corpúsculo de luz. Mas já no século XIX para XX, a teoria ondulatória foi avançando, onde o Foucault mede a luz na água, a velocidade da luz na água no ar, e ele verifica que a velocidade diminui na água. Quando a velocidade a luz passa do ar para a água, ela diminui a velocidade, contradizendo Newton, que dizia que do ar para a água aumentava a velocidade. Então veja só. Aí nós temos aqui um avanço muito grande na teoria corpuscular da luz, onde nós temos aqui o modelo ondulatório. E o Foucault, medindo a velocidade nesses meios, ele chega aqui no ar, a velocidade da luz, aqui ela chega em cerca de 299 mil quilômetros por segundo. Veja a precisão da medida do Foucault. Bom, Isaac Newton não tinha ferramenta para medir, mas o Foucault já tinha. O James Clerk Maxwell, grande matemático, físico do século XIX para o XX, ele com o cálculo, ele prova que as ondas eletromagnéticas, elas viajam em meios físicos, elas se comportam em meio físico dependendo da energia. Então ele provou ali, através do cálculo que ele usou, cálculo já avançado da teoria quântica, na mecânica quântica, que a onda eletromagnética ela viaja no espaço, ela viajava no espaço com a velocidade da luz. Isso já se conhecia aí, já tinha o pulso do telégrafo, o pulso elétrico viajando, tinha o sinal do telégrafo, e todos esses avanços vêm aí da teoria eletromagnética do James Clerk Maxwell. Bom, então aí a dualidade onda-partícula vem do Einstein, onde ele prova que a onda e a partícula,
na verdade, são comportamentos que são observados e como você quer visualizar, né, a luz. Porque ela pode tanto se comportar como uma onda viajando nos meios físicos, como ela pode se comportar como partícula interagindo com a matéria. Então, o trabalho do Einstein, fazendo aí a dualidade onda-partícula, que a luz tanto pode se comportar como uma partícula como onda, dependendo de como você vai estudar, vai ver. Mas que era de natureza eletromagnética, e é realmente uma onda eletromagnética, como é defendido nos dias atuais, né? Então, no trabalho efeito fotoelétrico, então, consolida a teoria que tanto pode ser onda como pode ser partícula. Isso com outros, né, como Planck, que foi avançando o estudo da mecânica e da física quântica, onde o pacote de energias, os pacotes de energia são chamados pacotes quânticos, né, denominados fótons. Então, os fótons são as partículas que hoje nós conhecemos de luz. Fóton, não o corpúsculo, como afirmava Newton. Certo? Bom, então são conceitos iniciais, a propagação como onda e a propagação como partícula. Isso é a dualidade onda-partícula. A onda, ela viaja com essa velocidade, é uma onda eletromagnética, a luz é uma onda, né? Isso é provado porque se você observar essas faixas de cores aqui, é a única faixa de luz que o olho humano consegue capturar, que é a luz visível, a luz branca. Bom, então, avançando um pouquinho no conceito da ótica geométrica, nós vamos ter o conceito do ano-luz, que já é a unidade astronômica. Veja que nós estamos num período já bem à frente, né? O ano-luz é uma medida astronômica para medir grandes distâncias no universo. Como é que se mede aí um ano-luz, que é a distância que a luz percorre num ano com essa velocidade, 300 mil km por segundo? A distância, então, é a velocidade da luz multiplicada pelo tempo. Aí é só converter o tempo que está em dias ou ano para segundos. Tá? Aí multiplica a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, pelo tempo de um ano medido em segundo. E aí, para medir o tempo de um ano em segundo, você pega ali 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. E multiplicando, você vai ter 31.536.000 segundos. Essa é a medida de tempo equivalente a um ano da Terra, né? 365 dias. Aí multiplica esse tempo, 31.536.000 segundos, pela velocidade de 300 mil km por segundo, que você vai ter na ordem, essa ordem aqui de 9,5 trilhões de quilômetros, né? São quase isso, né? Porque é uma medida muito grande. Aqui na ordem que nós temos aqui de metros, de mil, né? Milhão, e depois passa para trilhão, e aonde nós vamos ter na ordem aqui de trilhão. Mas é chegando em quatrilhão já, né? Chegando quase em quatrilhão de quilômetros. Bom, então veja assim, 9 trilhões e mais 9,5 trilhões, né? Então isso significa quase 10, né? Chegando à ordem de quadrilhão. Outro fenômeno importante aqui que o Newton observa é a composição da luz branca. A luz branca, ela é composta por todas as outras cores, ou seja, a luz branca é formada por todas as outras faixas de energia de cores, né? Então a cor branca, ela é formada ali pelo vermelho, alaranjado, amarelo, verde, o azul, o anil, o violeta, que são as cores do arco-íris. Então, por exemplo, a luz do sol, quando ela passa pelas gotinhas de vapor, ao passar as gotinhas de vapor, ela é decomposta, o que nós chamamos de decomposição. Ou a luz é dividida, a luz branca do sol é dividida quando ela passa nas gotinhas de vapor, formando o arco-íris. Esse fenômeno nós vamos ver que chama-se refração. Eu não vou entrar no fenômeno de refração, só queria mostrar que a luz branca é composta de todas as outras cores de luz, né?
que algumas nós não vemos, né, como o vermelho, nós não vemos outras faixas de cor de luz, né, só vemos a luz branca, mas a luz branca é composta por todas as outras cores, né, a cor branca, né. Então é isso, a composição da luz branca derivando ali, decompondo em outras cores. Bom, aí a fonte primária é uma fonte de luz própria, exemplo, o sol, um vagalume, uma lâmpada acesa, são fontes próprias de energia, ou seja, não depende, né, de outras, são emissores de luz, emitem luz. A secundária já é o contrário, elas refletem a luz, ou seja, são iluminados e depois refletem essa luz. Então não possui luz própria a lua, uma parede, uma lâmpada apagada, um palito de fósforo que não esteja aceso, uma vela que não esteja acesa, todas são fontes secundárias, né? Então aqui resumindo de forma geral o que é uma fonte primária, corpo luminoso primário e corpo iluminado secundário. E aí outros exemplos aqui, a chama da vela, lâmpada fluorescentes, lâmpada de neon, interruptores. O interruptor fosforescente é porque o fósforo ele emite raios gama de baixa energia, né? E aí você consegue visualizar aquela cor lá, esverdeada e tal, mas é um elemento radioativo, ele emite raios gamas e esse gama ele chega a iluminar parte da energia dele na luz branca que nós vemos. Outro conceito importante é o que é um objeto transparente, um corpo transparente, como o vidro, a água limpa, o ar, né? A luz passa e não tem interferência nenhuma, do jeito que entra a luz ela passa, então você vê o objeto nítido. Então não tem interferência, você vê a imagem nítida do objeto, sem distorção. Já no translúcido, você vê o objeto meio apagado, opaco, né? Porque opaco não diria, né? Porque é outro conceito, mas uma forma bem pouco visível, né? Bem pouco não, pouco visível, né? Então você vê a imagem pouco visível. Por quê? Porque a luz, ao passar no objeto que é translúcido, ela vai ter certos caminhos que não são idênticos ao que chegou. Ou seja, vai desviar, vai ter outra trajetória e aí a imagem faça ficar translúcida. E o opaco, então, é o opaco onde a luz reflete e parte dessa energia é absorvida. Então você não vê o objeto, a imagem atrás dos objetos, né? Opaco, a luz não passa, então não permite, reflete parte da luz. Um conceito importante é a propagação retilínea da luz, tá? E o Newton, ele faz esse experimento quando ele abre uma pequena fresta e deixa passar a luz. E ele observa que a luz propagando em linha reta. Então, quando o objeto, né, é transparente e homogêneo, a luz passa em linha reta. Então ela propaga, ela viaja em linha reta em objetos ou corpos transparentes e homogêneos. Esse é um conceito fundamental. A luz, ela propaga em linha reta. É o primeiro princípio, vamos ver mais dois. Então ela propaga em linha reta. Um exemplo disso é o eclipse, né? Tem 2 eclipses onde nós observamos a propagação retilínea da luz e um fenômeno muito importante é a formação de sombra. Então, quando a luz passa, por exemplo, ela é emitida por um objeto que possui luz própria e esse objeto opaco que se interpõe, ele provoca ali a formação de uma sombra. Mas observe que essa sombra ela pode ser uma parte mais clara e uma parte mais escura, devido à propagação em linha reta da luz. É por isso que ocorre. Então, quando é uma fonte muito grande, chamada extensa, ela forma um cone de sombra e uma parte sombreada, que é chamada de penumbra. Então, tem 2 eclipses, que é a formação de sombra, porque a luz propaga em linha reta, que é o solar e o lunar. Esse primeiro aqui é quando a Lua faz sombra na Terra. Então, é o solar. A Lua faz sombra na Terra. Aí quando nós pegamos uma imagem como essa, você observa aqui a luz passando aqui
ela chega na Lua e a Lua interrompe, aonde a Lua interrompe forma um cone de sombra, que é o eclipse total. No perfeito alinhamento entre os astros é eclipse total. E a parte sombreada é o eclipse parcial. Então tem uma parte, o eclipse parcial. E esse aqui é o eclipse total, nesse ponto. Um pouquinho distante é o eclipse parcial, onde em algumas regiões só vão vir parte da sombra, aquela imagem escura lá, né, que forma onde a luz é interrompida. Certo? Então o eclipse lunar é quando a Terra faz sombra na Lua. O Sol ilumina, a Terra interrompe, a Lua forma sombra. E essa fase da Lua é chamada de nova. Lá vai ter a fase cheia que não tem eclipse, a cheia não aparece. Eclipse só vai aparecer ali na minguante e na crescente. Na nova e na cheia não aparece eclipse. Então a Terra interrompe a luz do Sol na Lua. Então isso é o eclipse lunar. Bom, e aí a formação de sombra é aquilo que eu tinha mencionado, uma fonte extensa de luz, ela provoca a sombra, que é um cone bem escuro, e a penumbra, que é a parte sombreada, né? Então uma fonte extensa, ela provoca a sombra, que é chamada a umbra, e a penumbra, que é a região sombreada, né? E a sombra, propriamente dita, vem de fontes pontuais. Então, a fonte extensa provoca sombra e penumbra. E a fonte pontual, apenas um pontinho de sombra. Outro fenômeno observável é a medida de altura, ou através da formação de sombra, você consegue fazer a medida de altura, ou a distância de um objeto a outro, né? Percebam aí que a luz passa onde não tem o objeto interrompendo. E aí vai passar e vai formar uma região de sombra, bem grande. Se comparar com outro objeto menor, um poste, ou um outro objeto qualquer, uma pessoa, vai ter outra formação de sombra que, na verdade, vão formar ali triângulos, né? E os ângulos internos de qualquer tamanho do triângulo sempre vai ser igual. Se eles forem semelhantes, a soma dos ângulos internos é igual, portanto, é semelhança de triângulo. Então, o lado maior vai estar para o lado menor do triângulo, e isso vai fazer uma proporção. E essa proporção aqui é muito usada, desde os gregos, os egípcios usavam, né, muito a medida de formação de sombra para fazer, por exemplo, já era conhecido até a medida do diâmetro, né, do Sol, já era conhecido porque eles usavam a distribuição de luz, formando sombra e os ângulos internos, né? E aí conseguia fazer a medida de grandes, de formação de grandes alturas ou de outros objetos, como o Sol. Bom, então a câmera escura é um primeiro modelo de máquina fotográfica, né? Onde tinha uma região escura e dentro tem um filme. E esse filme aqui vai registrar a imagem que a fonte de luz vai emitir. Tá? Então veja, se a luz propagar em linha reta, a parte de cima da vela iluminada vai aparecer embaixo da câmera escura. E a parte de baixo vai aparecer em cima. Então no fundo da caixa, a vela vai aparecer invertida, porque a luz propaga em linha reta. Então a propagação em linha reta da luz faz isso. E aqui tem uma evidência, se iluminar aqui o objeto maior, ele vai aparecer menorzinho lá dentro da câmera. Invertida a imagem, porque a luz propaga em linha reta. Parte de cima iluminada aparece embaixo na câmera, parte de baixo iluminada aparece em cima, invertendo. E a proporção de triângulos é a mesma. O triângulo menor está para o triângulo maior. A soma dos ângulos é igual porque eles são similares, são idênticos, né? Então, proporcionais. Aí usa o mesmo princípio, né? Distância maior sobre distância menor, altura maior sobre altura menor. Esse é o arranjo que nós temos. E para encerrar aqui, nós temos o princípio de propagação retilínea da luz, que nós já vimos. Temos aqui uma evidência da reversibilidade da luz. Então a luz percorre um caminho independente, tá? Ela não depende, na verdade, do caminho que ela percorre, certo? Você vai visualizar a imagem independente do caminho, e é chamado reversibilidade. A reversibilidade nada mais é quando a luz se desloca entre dois pontos, ou seja, deste ponto do olho até o espelho e do espelho até o olho da pessoa que está atrás do carro.
no banco de trás do carro. Então independe do caminho, né? Independe do sentido, a luz percorre um único caminho, ela percorre caminho, e esse caminho independe do sentido. Reversibilidade. E o outro é a independência dos raios de luz. Os raios de luz, eles são independentes, eles se cruzam e um não interfere no outro. Vai ter aqui uma cor diferente nesse ponto da luz, mas a interferência não há, né? Porque a luz não tem massa. A luz não é portadora de massa, é uma partícula que não é portadora de massa, só de energia. Então não tem como interromper. A luz de um holofote desse não interrompe o outro, certo? Então veja, eu falei aí sobre fontes de luz, sobre fonte primária, fonte secundária, os princípios de propagação retilínea e reversibilidade, a independência dos raios de luz, falei um pouquinho do contexto histórico. E eu vou ficar por aqui, depois eu volto na outra aula com a reflexão da luz, o primeiro fenômeno, né? Reflexão da luz em espelho plano. Então, até a próxima aula, falando ali sobre os conceitos da ótica também, fazendo outros modelos de exemplo, de exercícios, e falando sobre a reflexão da luz em espelho, né? Em superfície plana. Até a próxima aula.